Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Sábado Mission. Hoje um novo formato, estamos aqui alguns minutos, sairemos em missão em direção ao Itatinga, a região de Campinas, onde hoje nós vamos receber uma formação, panorama da prostituição, e sairemos de boate em boate, encontrando os príncipes de Deus, encontrando as princesas do Senhor, para um resgate poderoso. E desde já eu peço pela tua intercessão, eu peço pela tua oração e o teu amor, em nome de Jesus. Nós estamos aí com esse compromisso com o Jardim Itatinga, com a Casa de Oração Páginas Novas, onde é liderado por mãe e filha, pastora Solange e a Stephanie, duas queridas, e nós estamos ajudando com a parte de revitalização do espaço, e agora o nosso próximo passo está sendo mesmo em missões, a ocupação daquele lugar, algo mais estruturado, recorrente durante a semana, para ter um resgate efetivo em todos os seus cenários, né? Tanto alcançando os homens, tanto alcançando as mulheres, tendo uma visão macro daquilo que pode ser a marca da nossa conquista e da nossa resistência naquele lugar. Então, esteja em oração pelo Itatinga, esteja em oração pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor está movendo, por todos que o Senhor está atraindo para aquele cenário, porque eu entendo que se o Senhor ele está atraindo, se ele está mobilizando, se ele tem tocado as pessoas, como a Márcia Novak, que provavelmente está assistindo esse culto, está sempre ligada em todas as transmissões, em todos os cultos, e tem no seu coração mesmo essa intercessão pelo Itatinga. Quando eu vejo todo esse cenário que Deus ele vai fazendo, o meu coração ele se aquece no sentido de Deus deseja esse lugar. E nós falamos muito nesse altar de missões sobre ganharmos as cidades, sobre nós termos um foco de possessão. Nós vamos possuir as cidades, nós vamos governar todas as coisas. E o bispo liberou uma palavra durante essa semana na hora do mestre sobre nós agora entrarmos, né, no mês de outubro. Então, bem-vindo a você, bem-vindo a outubro, o mês do nosso turbo, de nós ganharmos do Senhor um ânimo novo, um avanço novo, uma posição nova por aquilo que é a marca da nossa autoridade. E ele lançou uma palavra sobre reis e sacerdote. Ele leu Ezequiel 37, né? E ele liberou essa palavra falando sobre a posição do rei e sobre a posição do sacerdote. Que o rei, para ser reconhecido como rei, no mundo espiritual, no reino de Deus, ele precisa servir a todos. Então, o rei dos reis veio para a terra, se negou, na verdade, se esvaziou, tirou toda a tua glória, toda a tua aparência, toda a tua majestade na figura de aparência, né? Para ser servo. Então, o rei dos reis se colocou servo dos teus irmãos, servo de todos. E ele fala que aquele que quer ser o maior no reino precisa servir a todos. Ele é aquele que lava os pés dos discípulos, colocando mesmo essa marca de envio. Que para você governar, para você ser rei sobre todas as coisas, você precisa ter o selo do seu serviço. E o sacerdote, aquele que quer ser sacerdote, que quer ser esse canal de trazer Deus até as pessoas e levar as pessoas até Deus, precisa ter a marca do teu reino, precisa ter a marca de uma soberania. Então, rei e sacerdote estão conectados. Talvez você se identifique como rei, talvez você se identifique como sacerdócio, mas o perfeito cenário é você conseguir se mover nesse reino e se mover como um sacerdote. Ter essa marca de rei e ter essa marca daquele que é sacerdote e serve a todos, porque está tudo conectado. E essa é a grande loucura do reino de Deus. Ele confunde todas as coisas. Ele pega a pirâmide que tem como a sua base, as pessoas que são classificadas como inferiores, os escravos, aqueles que servem a todos, que é a sua parte maior dessa pirâmide, que normalmente no Egito deveria estar servindo a ponta. E ele inverte e ele coloca como a marca do nosso serviço, a marca da nossa soberania. Então, seja soberano nesse mês de outubro. Exerça a sua autoridade, aquilo que te foi dado, como a primeira base, servindo o teu irmão, servindo a tua casa, servindo o teu ministério, servindo a todos, identificando e colocando no seu coração, reconhecendo que eles são superiores a você, para que assim você consiga servir com excelência em todas as coisas. E eu quero ministrar a tua vida mesmo
sobre a marca da sua autoridade para com o seu chamado, né? A gente passou pelo mês do chamado, já estamos aí encerrando o nosso ano, o ano do fundamento apostólico. E a gente tem falado, em cada mês, colocado um foco daquilo que são diretrizes para nossas vidas, né? Aquilo que são marcos, aquilo que nós vamos ter na execução de cada coisa que o Senhor nos confia. E hoje eu quero liberar essa palavra mesmo. Eu falei papo reto aqui, né? Um papo reto com a Thay, daquilo que a gente precisa ter como consciência. Eu tenho orado muito ao Senhor para me dar a consciência de sacerdote, né, de um altar, nas missões, nas esferas aonde Ele me colocar, diante das pessoas que Ele me colocar, para que todo momento eu tenha uma palavra que seja profética, porque a palavra profética, ela não vai fazer acepção, ela não quer saber quem é rico, quem é pobre, quem possui ou quem não possui, quem parece e quem não parece, ela vai liberar de acordo com os céus. E eu tenho aspirado essa experiência com o Senhor, eu tenho desejado viver tudo isso para exatamente conseguir transmitir. E eu tenho visto que a chave para liberar essas palavras é você entender que você não é o pedinte no reino dos céus. Na verdade, você é aquele que vai liberar. E eu lembro que na vigília, o bispo, no final, ele falou, profetiza, né? E a gente, como marca assim tão forte dessas profecias, a gente vai enxergar isso na vida de Ezequiel. Aquele que profetizou aos cenários mais improváveis. Aquele que teve a tua voz anunciando coisas que não eram aparentes, coisas que não eram para esse tempo, coisas que são eternas, né? E eu fico sensibilizada, eu fico motivada a aspirar exatamente essa marca de uma profecia que não vai ser para se ajustar a um cenário, pelo contrário, vai ser para confrontar todos os cenários. E a gente precisa ter consciência, porque o Pai Nosso, o Dani ministrou isso na quinta-feira, não é eu pedir para Deus algo para a minha vida. Não é eu pedir para Deus o poder para executar aquilo que eu desejo de uma forma humana e carnal. E sim para que eu tenha uma autoridade de interferência nessa terra, nos reinos, nos impérios que existem nessa terra, né? Nos governos que existem nessa terra. Então eu oro para que da minha boca, da minha vida, manifeste uma verdade. E essa verdade ela é absoluta, que é a verdade do mundo espiritual, que é a verdade dos céus, que é aquilo que o Senhor tem como boas novas para essa terra. E eu quero começar orando para que você tenha essa experiência. Não a experiência de um vitimista, não a experiência de um pedinte, mas a experiência daquele que é rei, daquele que é sacerdote, daquele que é filho de Deus, daquele que é possuidor de um espírito inabalável. Eu oro agora pela tua vida. Eu oro, Senhor, por cada um que me ouve nesse momento. Para que tenha consciência do seu chamado, para que tenha consciência da autoridade que carrega, para que tenha consciência de quem o Senhor é, para que tenha consciência de que o Senhor deseja levá-los a uma experiência nova, a experienciar quem o Senhor é, a experienciar o que esse mundo representa, a ter visão aberta do mundo espiritual, a ter visão aberta e reconhecimento de todos os espíritos, porque o Senhor é o Deus de todos os espíritos. Príncipe da paz, queremos mesmo experienciar esse principado, ser parte disso contigo, ser um contigo, Senhor Jesus. E é nessa autoridade que nos movemos, no nome que está acima de todos os nomes, na autoridade que está acima de todas as autoridades. E nós queremos enxergar desse grande monte, Senhor, desse forte monte, como atalaia, sermos anunciantes dessas palavras, palavras que geram vida eterna, que gera abundância, que transforma os cenários. Por isso eu libero agora, Senhor, a consciência de cada um dos meus irmãos para entender essa palavra e para vivê-la, Senhor, na medida que o Senhor tem a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar de alguns pontos aqui com vocês, alguns pontos que eu anotei no dia de hoje, da palavra autoridade. Eu estava brincando com a palavra autoridade, né? Porque se você divide ela, autor,
e idade, para mim já me ministra muito, porque na maioria das vezes, quando eu estou em missões, quando eu estou diante de alguém, o que mais confronta a pessoa que está me ouvindo é a minha aparência e a minha idade. Porque, na verdade, elas não estão esperando, muitas delas não estão esperando receber algo da parte de Deus, de uma jovem, de uma menina. Não estão esperando receber algo de Deus, de uma pessoa que tem idade menor que elas, ou que tenha vivido, vamos se colocar assim, menos coisas, assim, estado em tantos cenários como ela já esteve, situações que ela já esteve, e loucuras que ela já esteve. Mas eu gosto de viver exatamente essa experiência porque ela é confrontadora. E o reino de Deus, ele é confrontador. E a palavra autoridade, ela confronta duas coisas fortes dentro de nós, que é a origem de onde vem essa autoridade e de onde sai essa autoridade. Nós precisamos ter a consciência de que a autoridade de falar às pessoas, de anunciar essa mensagem, não vem de nós mesmos, mas vem daquele que é o autor da vida, vem daquele que é o próprio Deus, vem do alto. Se eu coloco um L, vem alto. Vem do alto o poder que nos capacita. Vem do autor as palavras. A palavra vai dizer que a gente não deve andar preocupados com o que vamos falar e anunciar, porque o próprio Espírito vai nos entregar as palavras que precisam ser anunciadas. E o Espírito é aquele que nos conecta ao coração do Deus Pai, aquele que é o autor de todas as coisas. Então existe uma origem. A sua autoridade não vem de demônios, a sua autoridade não vem de príncipes desse tempo e desse mundo. A sua autoridade vem do autor, vem do Senhor Jesus, vem do Deus Pai, aquele que tem como a sua natureza a luz, e ele te entrega. E a segunda parte dessa palavra autoridade é idade. Não vem daquilo que você vê como cronológico, mas vem daquilo que é o tempo de Deus. Então, aquilo que o Senhor entrega à sua vida, a autoridade que Ele entrega para a tua vida, existe um tempo a ser manifesto. E eu preparando essa palavra, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, porque eu tenho me preparado para muitos cenários, mas eu entendo que existe um tempo. A preparação, ela é atemporal. Ela é uma habilitação. É como se eu tenho uma habilitação hoje para dirigir a classificação D, vamos dizer assim. Só que eu ainda não possuo carro. Então, quando eu adquirir aquele caminhão, adquirir aquele carro, eu vou poder usar aquela habilitação que eu já tenho. Então, é uma ordem das coisas. E Deus, ele tem um tempo para que esse poder ele seja manifesto. Essas palavras sejam manifestas. Então, o autor tem algo a te entregar. E você vai viver tudo aquilo que é imposição, tudo aquilo que é um rótulo humano. Você não vai viver a minha conversa com a Márcia Novak, foi muito legal nesse sentido, né? Porque até peço aqui permissão para compartilhar. Que ela disse que muitos anos ela desejou viver a vida da missão. Só que ela ficou limitada naquilo que era o cenário que ela desejava possuir. E as escolhas dela levou a um cenário atual de que ela se enxerga em uma outra condição, outra idade, outros recursos, outro formato de vida, outras responsabilidades, e que de alguma forma confronta a vida dela, porque ela deseja colocar isso dentro de uma posição, dentro de um script que não existe no reino de Deus. Não existe uma idade certa, né, para começar a transformar o mundo. Eu gravei isso no vídeo do Game Changers. Não existe essa idade, não existe um formato, não, existe um mover, existe uma manifestação. E é isso que Deus deseja destravar na nossa vida, porque nós vamos aplicar todas as coisas que nós recebemos. E a autoridade é uma autorização para usar o poder. Então, nós passamos pelo posicionamento, passamos pela habilitação, né? Passamos pelo chamado, passamos pela aliança, passamos por tantas marcas, né? De autoridade, de habilitações, de poder de Deus. Em cada mês a gente recebeu tanta coisa, porque são cenários que vão se apresentar diante de nós, para que a gente tenha uma autorização para interferir, uma autorização para arrancar as pessoas dos jugos desse mundo. E é muito louco porque eu estava pensando naquilo que foi a marca dos discípulos. Quando eles recebem o envio de Jesus, eles saem
eh, evangelizando, entrando nas casas, eles ali têm um poder. É como se eles estivessem sendo jovens aprendizes. E eles estão ali exercitando aquilo que eles veem Jesus fazendo. Mas a marca do poder vem mesmo em Pentecoste, quando o Espírito recai e reveste a vida deles, para eles serem testemunhas. Só que é muito louco, porque aqueles que estavam no cenáculo, os discípulos, os apóstolos, que receberam aquela marca no cenáculo, logo depois eles têm a marca de uma transmissão, de uma transferência. Uma transferência de quê? Uma transferência de autoridade. Porque muitos oravam, mas não oravam em nome de Jesus. Muitos faziam, mas não faziam em nome de Jesus. E quando eles recebem o poder, eles recebem a autorização de usar o nome de Jesus e interferir com o nome de Jesus. E eles começam a transmitir aqueles que também são sacerdotes, a transmitir aqueles também que iriam andar e manifestar essa verdade. E essa é a marca que o Senhor deseja liberar sobre as nossas vidas, de não sermos somente os possuidores do poder, mas sermos o canal do poder. E ontem eu me alegrei muito com a experiência da minha madrasta, que ela me ligou para compartilhar que ela teve uma experiência com Deus, porque ela ouviu Deus, ela reconheceu a voz de Deus e transmitiu uma mensagem que Deus deu para uma outra pessoa. E ela estava tão feliz de ter vivido essa experiência, e eu me alegrei tanto com essa alegria dela, né? Porque uma coisa que a gente conversou, eu falei para ela sobre, não é que Deus ele nunca fez ou ele nunca falou, né? Mas naquele momento, o que diferenciou? Que ela reconheceu, ela validou. Não, isso é a voz de Deus. A voz que está na minha cabeça é a voz da consciência. É a voz de Deus que quer me levar a ter uma experiência nova. Não de receber a oração de alguém, mas de poder orar por alguém também. Não só de receber cura de alguém, mas poder curar alguém também. Então essas marcas, elas são transmissíveis. Aquilo que foi uma marca minha de ir até São Paulo, de orar por ela, dela ir em uma outra igreja, uma outra pessoa orar por ela, foi transmitida a vida dela e ela validou. E o meu desejo é que em cada culto, em cada palavra que você receba, você não fique somente como ouvinte, mas se você fique também aquele que vai validar o que está recebendo. Porque o que é liberado aqui precisa de uma validação. Você precisa validar essas sementes. Você precisa reconhecer essas sementes. Você precisa dar frutos dessas sementes. E que seja destravada essa marca na sua vida, em nome de Jesus. E a autoridade no nosso chamado, ela precisa carregar a marca de uma submissão. Muitas vezes as pessoas querem impor essa submissão somente às mulheres, porque eles pregam que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, né? Nenhuma perspectiva de julgo, de opressão, de imposição. Quando, na verdade, é totalmente o contrário. Essa submissão precisa ser a nossa marca de consciência. Consciência que existe uma missão, consciência que existe um cabeça, consciência que existe uma manifestação que é superior àquilo que eu consigo validar. Porque a dinâmica de Deus, ela é superior à nossa dinâmica. Aquilo que Deus tem realizado na Terra é muito maior do que eu consigo mensurar, os eventos que eu consigo acompanhar. E essa submissão é a marca que o Senhor deseja colocar sobre as nossas vidas. E é a marca que Ezequiel ele entende e que ele começa a viver. Em Ezequiel 37, do 1 ao 3, a gente vai ler assim. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. É muito louco, né? Porque a gente vê Jesus sendo levado pelo Espírito para o deserto. E aqui a gente vê Ezequiel sendo levado pelo Espírito, mas para um vale cheio de ossos secos. E muitas vezes a gente com esse espírito de pedinte, essa roupagem e esse rótulo e essa vivência de altar que nos foi imposto, a gente fica em um cenário que a gente deseja ser levado pelo Espírito para viver as férias, para viver o cenário de tudo perfeitinho, tudo colocado ali, tudo naquela abundância que a gente classifica como abundância, mas na verdade o Espírito deseja nos levar às portas do inferno. E eu já ministrei aqui exatamente nesse cenário que o Senhor ele está nos enviando para o inferno. É Ele que está falando, vai para o inferno.
Isso não é uma ofensa, você não precisa levar isso como uma ofensa, e sim como um envio, como o cenário perfeito para a tua manifestação. Porque o Senhor vai falar que ele não veio para os sãos, e sim para aqueles que estão doentes. Ele veio para aqueles que estão com sede e fome, que querem se alimentar desse pão, que querem ser resgatados. E aqui ele fala: levou pelo Espírito do Senhor para o vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosas na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Não havia nenhuma vida, estava totalmente seco. Não havia aquela abundância de pastos verdejantes, de pessoas lindas e formosas. Não, totalmente contrário. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. A marca da nossa maior submissão é reconhecer que Deus é soberano. E é muito louco porque na oração do Pai Nosso, a gente começa santificando o nome do Senhor. Santificando, colocando mesmo os atributos de quem Ele é, que Ele é soberano. E a nossa marca de autoridade é reconhecer que existe um nome que está acima de todos os nomes. E quando a palavra diz que existe um nome que está acima de todos os nomes, é porque existe outros nomes. E quando fala que Ele é o Rei dos Reis, é porque existe outros reis. Quando fala que Ele é o príncipe da paz, é porque existe outros príncipes, príncipes de outras coisas. Existem outros principados. E a gente precisa reconhecer a quem estamos submissos. Qual a missão que você está sendo submisso ou submissa? Qual é a missão que você tem recebido do Senhor para dar continuidade? Porque Jesus, ele anuncia, ele fala que nós iríamos dar continuidade às obras dele e faríamos coisas maiores, coisas superiores. E é sobre essa missão que a gente precisa andar, ter consciência, não. Eu estou submissa à missão do Senhor Jesus. E por isso eu vou pregar as boas novas. E por isso eu vou curar os enfermos. E por isso eu vou andar debaixo do evangelho da paz. E por isso os meus pés vão ter a marca dessa autoridade. E Ezequiel, ele reconheceu isso. Que o Senhor estava levando ele ao vale de ossos secos. Não para que ele fosse uma pessoa seca. Pelo contrário, mas para que dentro dele pudesse fluir águas vivas, pudesse ter vida emanando, pudesse ter vida sendo manifesta e anunciada. Porque o Senhor nos leva ao vale, o Senhor nos leva ao deserto, nos leva ao labirinto, que são as confusões. Não para que a gente coloque um sofá, não para que a gente encontre um lugar cômodo, e sim para ter uma interferência. E é esse cenário que o Senhor está te colocando agora, para que a tua voz ela seja extraída. E é a segunda marca da nossa autoridade no chamado. É a marca de um alinhamento. Porque quando eu tenho consciência da missão que eu carrego, quando eu tenho consciência do que eu estou submissa, quando eu valido aquilo que eu estou submissa, de que Deus sabe de todas as coisas, de que os ossos sim podem voltar à vida se o Senhor deseja, eu vivo a marca de um alinhamento. Porque a palavra vai continuar em Ezequiel 37:7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Existe uma ordem que está saindo do trono dos céus. E essa ordem alcança agora o nosso espírito. E é debaixo dessa ordem que nós vamos seguir. Porque imagine os promotores, né? Os promotores, eles recebem ordens, né? A gente vê todos os sistemas dessa terra de autoridades e a gente vê autoridades que são dadas para representar pessoas. E é exatamente isso. A ordem que sai do trono dos céus penetra o nosso espírito e às nossas vidas é dada a autoridade. A autoridade para quê? Para profetizar, para representar o Deus aqui na terra, para representar o nome do Senhor aqui na terra. E ele fala: então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso.
E é muito louco, porque a partir do momento que a gente recebe do Senhor a missão, a partir do momento que a gente recebe do Senhor a consciência do que estamos manifestando e representando, o Senhor começa a alinhar cada coisa no seu eixo, ele começa a alinhar o seu corpo. Porque o que o Senhor deseja? O Senhor deseja um só coração, o Senhor deseja um só espírito, o Senhor deseja um só mover, um só movimento do corpo dele. Ele não quer divergência do corpo, porque não são vários corpos. São vários membros. Mas fruto de quê? De um só corpo. Pertence ao quê? A um só corpo. Então o Senhor deseja que o corpo ele comece a ser alinhado. E Ezequiel ele tem essa marca de profetizar a quem? Profetizar a igreja. Aos ossos que ele enxergava que estava seco, sem vida. Mas ele começa a profetizar a vida sobre aqueles ossos, e aqueles ossos começam a se sacudir e encontrar a sua posição. E é isso que eu profetizo agora sobre a sua vida. Você agora começa a encontrar a esse som da sua vida sendo mesmo encaixada, da tua vida agora sendo alinhada a esse corpo perfeito, a esse movimento perfeito. E você começa o quê? A ter a sua manifestação, porque o Senhor deseja colocar palavras na sua vida para profetizar contra aquilo que é sequidão, porque nós vamos profetizar contra cenários que são totalmente contrários, em nome de Jesus. E essa marca de profecia é a marca de um resgate, porque a igreja que está seca, não é porque o Senhor vai vir e vai querer encontrar a sua igreja seca, pelo contrário, o Senhor vai vir para buscar a sua igreja perfeita, sem ruga, sem manchas, sem nada, perfeita, ataviada. Uma marca de uma igreja que está viva, que tem o seu mover, que tem a sua manifestação. E por isso nós vamos profetizar essa igreja a marca de um resgate. E você agora que se encontra perdido, você é resgatado por essa palavra. E você agora que se encontra chamado, você vai profetizar a todos que você encontra a marca desse resgate. A marca de que todos os membros são parte desse corpo e são importantes sim. A marca de todos os membros ganhando a vida, ganhando o seu perfeito eixo, ganhando a tua perfeita manifestação, vencendo todos os cenários de comparações em nome de Jesus. E a primeira coisa que Deus faz quando usa a autoridade é colocar a vida no eixo. Existe uma vida a ser manifesta em nome de Jesus. E essa é a maior sabedoria que nós podemos ganhar do Senhor. A sabedoria de poder profetizar em todas as coisas e de poder manifestar e transmitir a outros. E ele fala aqui, porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É muito louco, porque aqui o Senhor, ele dá a visão daquilo que vai acontecer. E o bispo, ele sempre fala, né, que só pode ser restaurado algo quando se tem o mapa, quando se tem ali o plano do que foi original. Porque se precisa receber a marca de uma restauração, é porque foi usurpado, é porque se perdeu a forma original. E é exatamente isso. A igreja tem perdido a sua forma, né? Ao invés dela ir à porta do inferno, ela tem esperado o inferno chegar até ela. Ao invés dela ir e curar, ela tem esperado a cura. E não. A gente precisa viver esse mover, a gente precisa manifestar esse mover para que o corpo tenha o seu próprio eixo, para que o corpo tenha essa própria vida. E Ezequiel começou pelas palavras do Senhor, enxergar aquilo que era original, enxergar aquilo que era o chamado, enxergar aquilo que era uma autoridade. E assim ele recebe a marca do envio. E ele começa a profetizar contra aqueles ossos. E ele fala, do 8 ao 10, Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Que louco. O bispo pregou sobre a visão ontem, né? Sobre a gente enxergar. E ele enxergou. E é muito louco, porque aquele que recebe a marca de uma submissão, que é a sua missão, que recebe a consciência, aquele que recebe a marca do seu resgate, que se enxerga resgatado pelo Senhor, que se enxerga resgatador de muitos outros,
ele precisa ter a marca desse envio. Ele precisa enxergar o envio. E o que é o envio? O envio é o resultado final. O envio, por que é o resultado final? Porque é a marca de uma manifestação. E nós, em Romanos 8, vai falar que nós recebemos o Espírito, né, de adoção, o qual nos faz clamar Abba Pai. Então, nos conecta. Dessa conexão, no final de Romanos 8, vai falar que a criação tem grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, esse é o resultado de todas as coisas, de todas as nossas experiências, manifestar o que já recebemos. Mas a gente só consegue manifestar quando a gente tem uma visão do que eu preciso manifestar. O que você precisa manifestar? E eu me pergunto isso todos os dias. E eu tive uma conversa com o bispo exatamente isso. Bispo, tá bom, missões já existem de muitas formas. Muitas pessoas estão em escola de missões. Grupos de jovens já existem de muitas formas. Muita gente tem célula e grupo de jovem, reunião de jovem. O que Deus está buscando de novo? O que eu preciso enxergar de novo? E eu fico me perguntando, eu fico nesse looping de perguntas, porque são as perguntas que me movem. São as perguntas que nos movem. Porque se eu começo com uma pergunta, quer dizer que o Senhor ele vai me responder, porque Ele não deixa nada em oculto, Ele não deixa nada. Pelo contrário, quanto mais a gente pergunta, mais a gente vai descobrindo e mais a gente vai acessando em Deus. As perguntas nos levam a acessar níveis novos de Deus. E falar de níveis também é falar de Ezequiel, né? Porque ele enxergou as medidas, ele enxergou os níveis. Mas aqui ele vai falar que ele olhou e que, mas não havia neles o Espírito. Aquilo que ele olha só tinha uma aparência, porque tinha os tendões, porque começou a crescer a carne, porque começou a se estender a pele. Começou a criar uma aparência, mas ainda não havia o essencial, não havia o Espírito, não havia o mover de Deus. E quantas vezes a gente não profetiza uma aparência, quantas vezes a gente não quer trazer a existência somente do que é aparente e quer parar por aí. Mas o Senhor, ele fala que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Isso significa que não existe obra incompleta no Espírito. Pelo contrário, pode haver na sua vida você não desejar viver o completo do Senhor, que é ser possuidor desse Espírito, e não somente de uma aparência. Mas o Espírito a todo momento ele está completando esses níveis, porque ele quer nos levar a essa possessão. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Que louco. O Senhor não quer te deixar na aparência. E o Senhor também não deseja que você deixe as pessoas na aparência. Pelo contrário, a nossa voz de profecia, a nossa voz de autoridade, de interferência, é para exatamente isso. Arrancar as pessoas de uma aparência, de uma vã aparência de viver. Tirar elas das vaidades desse mundo e colocá-las em uma vida do Espírito, em uma vida que é eterna. E é esse sopro que chega agora até a tua vida. E é esse sopro que visita a minha vida também. Porque vem dos quatro cantos. Esse vento, ele nos possui, ele nos invade, ele nos cerca, ele toma posse de todas as coisas. E ele fala, profetizei como ele me ordenará. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Muito louco, porque quando a gente clama ao Espírito, quando a gente chama a presença do Espírito, o Espírito vem. E por que você precisa ter consciência disso? Porque quando você está diante de alguma pessoa, quando você está em um cenário, como agora, estamos indo ao Itatinga, vamos entrar em muitas boates, vamos encontrar muitas meninas, vamos encontrar muitos meninos que estão subjugados, né? Que estão sendo julgados pelo espírito dessa terra, que estão mesmo sobre o domínio dessa prostituição. Mas o meu espírito vai o quê? Vai profetizar aquele espírito, vai expulsar aquele espírito e vai transmitir um novo espírito. E essa consciência que nós precisamos ter, não de ter medo dos cenários que são secos, não de ter medo dos cenários que são desafiadores, e sim ter sempre uma palavra. E o bispo sempre fala que a gente precisa gerar um domínio sobre os ambientes, chegar e ser expansivos mesmo, e manifestar essa autoridade que está dentro de nós, porque o espírito que está do outro lado reconhece.
E essas pessoas elas vão ser cheias desse novo Espírito em nome de Jesus. E é muito louco porque ele fala, e o Espírito entrou neles. Beleza, entrou, mas não só entrou, viveu, colocou eles em vida, chamou eles para a vida, conectou a vida. E qual foi a manifestação disso? Qual foi o resultado dessa nova possessão? Foi ficar de pé e se formar um grande exército. Isso é muito louco, porque a gente vê essa manifestação acontecendo em muitos milagres de Jesus, né? O próprio paralítico no tanque de Betesda, quando o Senhor fala, levanta e anda, levanta, toma a tua maca e anda, né? Quantas vezes o Senhor deu o comando de tomar algo e andar? Quantos comandos foram dados daquela pessoa se colocar de pé e andar? Porque é a marca de um mover, porque é a marca de um movimento da igreja, porque é a marca de uma soberania, você se colocar de pé, é um corpo erguido. Por que um corpo erguido? Porque em Lucas, né, vai falar sobre o corpo, em Lucas 10:19 vai falar, eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não existe autoridade de uma igreja que está prostrada. Não existe autoridade de uma igreja que está caída em vaidades. Não existe autoridade em sacerdotes que estão inclinados em colunas quando eles deveriam estar se movendo e interferindo. Na verdade, existe autoridade somente para um corpo que é restaurado e que se levanta. Não existe restauração do espírito sem ter um mover. Porque a palavra vai dizer que o vento sopra sem direção, e assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então o vento soprou sobre as nossas narinas, soprou sobre as nossas vidas. Nós aspiramos esse Espírito, mas aspiramos para quê? Para nos erguer. E eu profetizo agora sobre a sua vida, você agora se erguendo sobre tudo aquilo que te fez ficar prostrado. Quantas palavras te colocaram prostrado, quantas pessoas te fizeram se prostrar diante delas, te colocaram mesmo em uma condição de escravidão, de domínio, de necessidades emocionais. Você não precisa de ninguém. Você só precisa do Senhor. Você é dependente desse Espírito. E esse Espírito vai te fazer mover em todas as coisas. Porque a igreja, ela se coloca em autoridade. Por quê? Porque o Senhor entregou. O Senhor entregou a autoridade para pisar a cabeça da serpente, para pisar em escorpiões e todo o poder do inferno. E aqui ele coloca entre duas vírgulas, e nada. E é muito louco, porque o nada do Senhor é absolutamente nada. Não tem nada que pode parar aqueles que são ungidos do Senhor, porque eles são como um exército. Não existe nada que possa se levantar maior, com soberania maior do que ao nome do Senhor, do que ao exército do Senhor. Por isso, tudo aquilo que é intimidação na sua vida está agora sendo desligada. Não porque eu estou falando, mas pelo Espírito que você está recebendo agora, ao Espírito que é profetizado ao teu Espírito, que é conectado ao teu Espírito, e é o que te faz levantar. Se levantar para novos resultados, se levantar para novas manifestações, se levantar para uma manifestação de verdade, em nome de Jesus. E em Lucas 10, continuando aqui, só que no 17 vai dizer, então regressaram 70, possuídos de alegria. A marca do seu envio sempre vai trazer para a tua vida uma alegria. E é muito louco porque eu cheguei aqui na igreja e o Heitor estava tendo aula de bateria com o Raul, e o Bruno e a Vivian estavam aqui acompanhando a aula. Eu achei tão lindo isso, né? E a Vivian veio, a gente começou a conversar e ela falou, nossa, Thay, você tá tão bonita, tão diferente, seu rosto tá tão alegre, assim, aberto, cheio de luz. E eu falei para ela, né, um coração alegre aformoseia o rosto. Eu falei para ela, a gente está indo para o Itatinga. E não há algo que me alegre mais de saber que eu tenho um envio do Senhor. Não existe algo que me alegre mais de saber que eu vou encontrar pessoas e que essas pessoas vão ter uma marca com o Senhor. Porque eu sei que foi a experiência, porque eu sei que foi a marca que eu tive com o Senhor, de alguém ministrar a palavra no meu espírito que me resgatou. E é isso que me alegra. O envio.
E eu desejo tanto que o envio, ele te alegre. E eu desejo tanto que aquilo onde o Senhor te colocou, aonde você consegue identificar que é a sua missão, te alegre, te gere satisfação. Porque os 70 voltaram do envio, alegres, possuídos por essa alegria. E isso é marca do fruto do Espírito. E dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Todos os demônios, todos os espíritos dessa terra vão se submeter a um nome. E esse nome não é Tainá. Esse nome não é Nalede. Esse nome não é Incanhese. Esse nome não é Betão. Esse nome não é Raul. Esse nome não é o nome dos grandes líderes. Esse nome é o nome do Senhor Jesus. E todos os espíritos vão se submeter a essa autoridade. E você precisa reconhecer que aquele que te chama é o que te dá autoridade para chamar a muitos. Porque nós somos amados, né, pelo Senhor para amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas também para amar o nosso irmão. E nós fomos perdoados pelo Senhor para perdoar também a muitos, né? O Senhor perdoou as nossas dívidas para que possamos perdoar a dívida de muitos. E nós fomos chamados para poder chamar a muitos. E eu desejo tanto que você saia agora dessa transmissão para chamar a muitos. Para chamar a muitos para receber esse poder. Para chamar a muitos para viver a marca dessa autoridade. Para chamar a muitos para receber esse novo turbo. Para ter experiências de anunciar essa palavra. Para chamar a muitos para manifestar o amor do Senhor Jesus. E eu quero orar agora pela tua vida, para selar essa marca no teu espírito, daquele que é o puxador. Nós temos aqui a Mary no nosso outlet, nosso BBBO, que é uma grande puxadora. Ela chama muitos o tempo todo, é a grande porteira, como o Davi coloca, né? Porteira no templo, aquele que chama para dentro do tabernáculo, para dentro da casa de Deus, para dentro do ambiente de Deus, porque sabe que lá dentro essa pessoa vai viver uma experiência. E todos aqueles que chamam para dentro, todos aqueles que chamam para um resgate, vão ter o resultado de uma manifestação, porque Deus, ele sempre vem. Deus, ele sempre faz, porque Deus não quer ver os teus filhos perdidos. E essa é a minha convicção, que nós agora estamos indo para o Itatinga e que o Senhor vai se encontrar com muitos. E que o Senhor vai se fazer revelado para muitos, em nome de Jesus. E eu quero agora orar pela tua vida. Orar para que você tenha consciência do que você carrega, consciência daquele que te carrega. Consciência de que você não é um pedinte e nem vítima de nada e de ninguém. Pelo contrário, é você que vai dizer aos cenários, é você que vai dizer às pessoas. Você vai construir todas as coisas pelo poder que te foi dado. E você vai viver essa satisfação em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão agora conectados com essa voz, conectados com essa autoridade, conectados com esse altar. Porque esse altar, Senhor, não tem sido nosso desejo gerar ninguém cativos à nossa própria voz, e sim ao teu nome, e sim à tua interferência, e sim à frequência dos céus. E é isso que eu transmito agora a cada um dos meus irmãos. O Espírito que é santo, o Espírito agora que ilumina todas as coisas, o Espírito que agora faz nova todas as coisas. Ah, Senhor Jesus, eu profetizo a paz que excede todo entendimento. Eu envio os meus irmãos para viver a marca dessa alegria, de serem enviados ao cenário, Senhor, que existe, aos cenários que o inimigo tem cativado, ao cenário que o inimigo tem usurpado, ao cenário que o inimigo, Pai, tem tido domínio. E é exatamente esse cenário, cenários secos, cenários que estão sedentos, porque a sequidão está aguardando o quê, Senhor? Uma palavra, está aguardando a água, está aguardando, Senhor, os teus filhos como embaixadores. Uma igreja que se põe de pé porque tem um cabeça. E é essa palavra que eu profetizo a cada um dos meus irmãos, que possam reconhecer que a palavra que estão agora manifestando, a palavra que estão agora anunciando é uma palavra de vida, em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu consciência a Ezequiel, dá consciência a cada um dos meus irmãos, Senhor. Dá consciência que eles são anunciadores de
das boas novas, que eles estão submissos a uma missão que nunca vai passar, que ela é eterna, que eles recebam sob as mãos, Senhor, a marca de uma cura, a marca, Senhor, de expulsar demônios, de transmitir essa verdade, colocar em cada um em liberdade, em nome de Jesus. Que chamados sejam agora confirmados, Senhor. Que eles possam chamar também a muitos a experiência do altar. Assim como o Raul, Senhor, em cada aula, tem chamado seus alunos, Senhor, a uma entrega verdadeira no altar. Dá as nossas vidas, dá a cada um dos meus irmãos, dentro de cada sacerdócio, esse chamado. A ativação dentro de nós de chamar a muitos para serem amados e para amar, Senhor. É isso que eu oro, é isso que eu profetizo e coloco a marca desse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você agora está sendo enviado pelo Senhor Jesus para manifestar essa verdade. E compartilhe conosco os teus testemunhos, essas marcas de ativação, aquilo que você tem dado passo e tem vivido, em nome de Jesus. Nós agora estamos saindo, 11h53, nosso horário de ir ao Itatinga. Continue em oração e consagre também a sua oferta. Vai aparecer aí na sua tela as formas de você poder consagrar, de colocar a marca da sua primícia mesmo nesse mês de outubro, e ver o Senhor movendo todas as coisas. E ver que o inimigo ele não vai poder tocar naquilo que é consagrado, naquilo que você deleitou sobre o altar do Senhor. Então, consagre pelo QR Code no seu aplicativo bancário. Coloque a marca do seu dízimo, da sua oferta e até mesmo dos seus votos. Aspire algo novo. Entregue o que é tudo para o Senhor. Entregue aquilo que são os seus sacrifícios, seja na vida de alguém, seja nesse altar como uma atalaia, mas não deixe de entregar em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada oferta, pelo sacrifício de cada um dos meus irmãos, por aquilo que é o desejo deles, Pai, de viver a marca de uma prosperidade em seus negócios, em suas famílias, em suas missões, em todas as coisas. Rompemos com a mente cativa, Senhor, em toda a miséria que o inferno deseja colocar de formas tão sutis, de que nós devemos andar mesmo com nada. Pelo contrário, seremos possuidores de tudo, Senhor, em abundância, não somente para nós, mas para os nossos irmãos. Então faz multiplicar agora 30, 60 e a 100 por 1, todas as sementes que são colocadas nesse altar, todas as sementes que são consagradas nesse altar, em formas de dízimo, Senhor, de ofertas, Senhor, e de votos, em nome de Jesus. Que venham sinais, que venham os testemunhos, que venham os prodígios dessa palavra, que não volta vazia, pelo contrário, que prospera em todos os cenários, com verdadeiro poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, eu fico por aqui, de frente com a Thay, na nossa mesa aqui de papo reto. Amanhã, nosso domingo, 4 cultos poderosos aqui para você. 9 horas, 11 horas, 15 horas em espanhol e às 18 para encerrar com o Bispo Betão. Você é mais que convidado, esse lugar é a tua casa. Então venha na rua 9 de julho, 533, traga a tua família, receba essa marca mesmo de unção para a tua próxima semana. E na próxima semana, no dia 9, o próximo sábado do mês de outubro, nós vamos ter o nosso batismo. Então, entre em contato conosco no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em qualquer uma das nossas plataformas, e deixa o seu nome. Nós vamos fazer esse batismo na casa da pastora Helenice. Você é nosso convidado, traga mais uma pessoa que tenha o desejo do batismo e vamos avançar com poder e com muita autoridade em nome de Jesus. Que você viva a abundância do Senhor nesse dia. Hoje é que dia mesmo? Dia 2, o dia da nossa concordância. Que você tenha concordância com essa palavra que foi liberada e viva o surreal de Deus. Nos vemos amanhã aqui nesse altar, em nome de Jesus. Amém e amém.